Bem-vindos a mais uma Chave da Filosofia. Nesta série abrimos portas a grandes ideias. E hoje vamos falar de algo que usamos todos os dias, a toda a hora, muitas vezes sem sequer pensar nisso. Vamos falar do que está por trás de cada vez que dizemos "eu sei". Vamos falar de epistemologia. Então, vamos lá pensar nisto a sério. Uma frase tão curta, tão comum, "eu sei", mas o que é que estamos mesmo a prometer quando a dizemos? Será que estamos a garantir que aquilo em que acreditamos é a verdade? Ou será que estamos a dizer que temos, vá lá, boas razões para acreditar? Ou talvez que seguimos um método, um caminho fiável até chegar a essa conclusão? É exatamente esta a pergunta que nos vai guiar hoje. Pois bem, a área da filosofia que se dedica a esmiuçar esta questão tem um nome, claro. É a epistemologia. E o que é que ela estuda? No fundo, é muito simples. É o estudo do conhecimento. E o que é que faz então um epistemólogo? Bem, basicamente foca-se em três grandes perguntas. Primeiro, o que é de facto o conhecimento? Segundo, como é que o obtemos, de onde é que ele vem? E terceiro, talvez a questão mais crucial de todas, o que é que o justifica? O que nos dá o direito de dizer que sabemos? É a epistemologia que nos dá as ferramentas para separar o trigo do joio, ou seja, para distinguir um saber bem fundamentado de um mero achar. E para termos uma ideia de seu alcance, olhemos para as perguntas que ela põe em cima da mesa. E são perguntas de peso. Coisas como: qual é a diferença entre conhecimento e uma simples opinião? As nossas fontes são fiáveis? Podemos confiar cegamente nos nossos sentidos, na nossa memória? E o que é que faz com que uma justificação seja boa? O que é uma boa razão? Como vemos, a epistemologia não se contenta com respostas fáceis. Agora alguém pode estar a pensar, isto é tudo muito bonito, mas é só teoria, não é? Nada disso. A verdade é que andamos a fazer epistemologia todos os dias sem lhe dar esse nome. Vamos ver alguns exemplos bem práticos do nosso cotidiano. Pensemos na previsão do tempo. Uma coisa tão banal, certo? Quando se afirma amanhã vai chover, isso não é um palpite, pelo menos não devia ser. Para ser considerado conhecimento, essa afirmação tem de estar assente em algo sólido. E o que é isso? Bem, são os dados dos satélites, são os modelos matemáticos que fazem a previsão, é todo um método que já provou, ao longo do tempo, que tem um grau de fiabilidade. É epistemologia em ação. Outro exemplo, o testemunho de um perito. Quando um médico nos dá um diagnóstico ou um mecânico nos diz qual é o problema do carro, nós tendemos a acreditar. Mas porquê? A epistemologia dir-nos-ia para, mesmo que mentalmente, fazer um pequeno checklist. Essa pessoa tem as credenciais para falar do assunto? O que diz faz sentido? É coerente? A informação pode ser verificada de alguma forma? No fundo, o que estamos a fazer é a avaliar a qualidade da justificação que nos é apresentada. E que dizer de uma fotografia? Parece a prova definitiva, não é? Ver para crer. Mas será assim tão simples? Uma fotografia, por si só, não é uma prova automática de nada. O seu valor como evidência depende de imensas coisas, do contexto, de quem a tirou e quando, e hoje em dia, mais do que nunca, se foi ou não manipulada. A epistemologia ensina-nos precisamente isto, a não aceitar a evidência de forma passiva, a fazer sempre as perguntas críticas. Ok, agora que já vimos o que é e como funciona no dia a dia, vamos afinar um pouco a nossa definição. É importante distinguir a epistemologia de outras áreas e, já agora, desfazer alguns mal-entendidos bastante comuns. Primeira distinção importante: epistemologia não é o mesmo que metodologia científica. Pensemos nisto assim: a epistemologia é como o árbitro geral do jogo do conhecimento. Define as regras gerais para qualquer tipo de conhecimento. Já a metodologia científica, essa é o livro de regras específico de um desporto, como o futebol ou o basquetebol. Descreve os procedimentos de uma ciência em particular. E outra distinção crucial é com a psicologia. A psicologia pode explicar como é que uma certa crença se formou na nossa cabeça. Descreve o processo mental. É uma questão descritiva. Mas a epistemologia faz uma pergunta diferente, uma pergunta normativa. Não quer saber como a crença se formou, quer saber se essa crença é bem justificada. A pergunta não é como é que se passou a acreditar nisto, mas sim, as razões para acreditar nisto são boas? Agora, vamos a um dos maiores mitos sobre o conhecimento. A ideia de que saber significa ter uma certeza absoluta a 100% à prova de bala, sem a mais pequena sombra de dúvida. Mas a realidade é bem diferente. A maior parte dos filósofos hoje concorda que o conhecimento não exige essa certeza absoluta. Não exige que sejamos infalíveis. O que exige, sim, são boas razões. E essas razões devem ser proporcionais.
proporcionais à importância daquilo que estamos a afirmar. Não precisamos da mesma certeza para saber que horas são e para saber se um medicamento é seguro. E aqui vai outro equívoco, um que se ouve muito hoje em dia, na era da informação e do Big Data. A ideia de que os dados falam por si. Mas será que falam mesmo? A verdade é que os dados são mudos. O número é só um número. Para que signifique alguma coisa, precisa de um intérprete. Precisa de um modelo, de um contexto, de regras que nos digam como ler. Se é essa estrutura de interpretação, uma montanha de dados é apenas ruído. Não é informação, muito menos conhecimento. Muito bem, já vimos o que é, exemplos práticos e alguns equívocos. Para fechar, vamos destilar tudo isto em 3 pontos essenciais. Estas ideias-chave a levar daqui sobre o papel da epistemologia. Primeiro, a epistologia pergunta o que é realmente saber e mergulha a fundo nas razões que suportam esse saber. Segundo, ajuda a arrumar a casa, a distinguir as várias fontes de conhecimento e os diferentes tipos de justificação. E terceiro, e isto é talvez o mais útil para todos nós, dá-nos uma espécie de caixa de ferramentas para o pensamento crítico. Ferramentas para analisar o que nos dizem, para avaliar a força das evidências e para perceber os limites do conhecimento. E com isto, voltamos à nossa pergunta inicial, mas agora, espero, com um olhar mais apurado. A pergunta, essa, fica no ar para reflexão. Da próxima vez que se ouvir ou se disser a frase "eu sei", vale a pena parar um segundo e pensar: que razões são a ser apresentadas? Que justificação está em jogo? E será que essa justificação é suficientemente forte para a promessa que está a ser feita? Esperamos que esta chave tenha ajudado a abrir mais uma porta do conhecimento. Se assim foi, não se esqueçam de subscrever para não perderem o próximo episódio. Aí, vamos pegar noutra chave fundamental, a lógica, a arte de testar se os nossos argumentos se aguentam de pé. Até à próxima!